Olá, um abraço a todos. De volta à Química aqui no canal Explica Tuga, desta vez com um exercício sobre soluções tampão. Isto dentro do capítulo das reações ácido-base. Antes de irmos ao exercício mais em concreto, vamos ver o que são soluções tampão e de que forma é que podem ser obtidas. Soluções tampão são soluções às quais nós podemos adicionar pequenas quantidades de ácido ou de base sem que elas sofram uma variação significativa de pH. No nosso exercício vamos andar à volta com o ácido acético. Vamos pôr aqui como exemplo então a reação de ionização do ácido acético em água. CH3COH aquoso mais água em equilíbrio com o íon acetato mais H3O+. Como ácido que é, cedeu um próton à água. Antes de mais, lembrar que o ácido acético é um ácido fraco, logo este equilíbrio está todo deslocado no sentido dos reagentes. Então, o que é que vai acontecer a este equilíbrio quando nós adicionarmos uma pequena quantidade de ácido ou de base? Aquilo que vamos ter são as seguintes reações de neutralização. Se adicionarmos uma base, vamos ter a neutralização dessa base com este ácido. Mais o OH-. E ficamos com CH3CO-, o íon acetato, mais água. Se for adicionado à solução uma pequena quantidade de ácido, vamos ter a neutralização, mas neste caso com o íon acetato. A dar ácido acético e água. Notem que o ácido acético é um ácido e temos aqui deste lado a sua base conjugada. Em qualquer dos casos, temos variação tanto da concentração de ácido acético como também da concentração do íon acetato, o que faz com que depois o equilíbrio que está aqui em cima tenha de sofrer um ajuste. Mas reparem também aqui num problema. No caso de estarmos a adicionar um ácido, nós precisamos que o íon acetato reaja com esse ácido. No entanto, como este equilíbrio está praticamente todo deslocado no sentido dos reagentes, nós precisamos também de uma fonte de base para que possa reagir com o ácido. De que forma vamos então obter uma solução tampão? Quando se tem uma mistura de uma solução de um ácido fraco, e sendo um ácido temos de ter depois também o sal da sua base conjugada. Isto porque, no caso de adicionarmos uma base, precisamos de uma reserva de ácido que possa reagir com o OH-. No caso de adicionarmos um ácido, precisamos de uma reserva de CH3CO- para que reaja com o íon H3O+. Se não tivéssemos a reserva de base conjugada, a reação de baixo não poderia prosseguir a partir de certo ponto porque o íon acetato simplesmente se esgotava. O mesmo não acontece com o ácido acético, isto porque se o equilíbrio está deslocado no sentido da reação inversa, nós temos uma reserva grande de ácido acético. Em resumo, precisamos então de um ácido fraco com uma solução de um sal da sua base conjugada, ou precisamos de uma base fraca
com uma solução com um sal do seu ácido conjugado. A variação de pH que ela vai acabar por sofrer será minimizada numa situação em que a concentração destas duas for o mais perto possível uma da outra. Agora, porque é que tem de ser um ácido fraco? Vamos imaginar que tínhamos aqui HCl em vez de ácido acético. Só a reação direta é que praticamente existia, logo nós não conseguimos ter aqui uma reserva de ácido. Vamos então ao exercício em concreto. Preparou-se uma solução dissolvendo 0,50 moles de ácido acético, temos aqui o valor do seu Ka, e 1,5 moles de acetato de sódio, de forma a obter um volume de 1 decímetro cúbico. Queremos, na linha A, o pH da solução tampão. Vamos por aqui, mais uma vez, a reação de ionização do ácido acético. Mais água em equilíbrio com o íon acetato. Mais H3O+. O valor do seu Ka pode ser obtido da seguinte forma. Vamos por aqui a concentração de íon acetato. No equilíbrio. Concentração de H3O+, também no equilíbrio. E aqui embaixo vamos ficar com a concentração de COH no equilíbrio. Vamos resolver isto em ordem a H3O+. Em numerador vamos ficar com o Ka e a concentração de CH3COH. E em baixo vamos ficar com a concentração de acetato no equilíbrio. Vamos pôr aqui outra reação que eu há pouco não pus, que é a reação da dissolução do acetato de sódio. Na+. Lembrar que o Na aqui vai funcionar como íon espectador. Sendo uma reação completa, isto quer dizer que partindo de 1,5 moles de acetato de sódio, vamos ter depois em solução 1,5 moles de íon acetato, isto como ponto de partida daquele equilíbrio. Muito importante, vamos por aqui o quadro de variação das concentrações, partindo daquele equilíbrio que eu ali pus há pouco. Aqui aproximadamente igual a zero, a concentração inicial de H3O+, não esquecer a autoionização da água. O volume total é de 1 decímetro cúbico, por isso este valor é numericamente igual à concentração. E aqui 1,50. Vamos por aqui a variação. E agora, uma coisa importante, tratando-se de um ácido fraco, vamos poder fazer a seguinte aproximação. Ou seja,
a concentração de CH3COH inicial é igual à mesma concentração no equilíbrio. O mesmo se passando com o íon acetato. Porquê é que fazemos isto? Se puser aqui 0,50 menos x, 0,50 mais x, eu quando for pôr ali o nosso Ka, vamos ficar com uma equação de segundo grau para resolver. E é isso que queremos evitar. Sendo assim, a concentração de H3 ou mais no equilíbrio, tal como tínhamos no ecrã anterior, é igual ao valor do Ka vezes a concentração de ácido, que é 0,50, sobre a do íon acetato, 1,50 moles por decímetro cúbico. Ficamos com o valor de 5,83 vezes 10 elevado a menos 6 moles por decímetro cúbico. E este valor baixo vem corroborar, mais uma vez, que esta aproximação foi bem feita, porque 0,50 menos x dará aproximadamente igual a 0,50. Por fim, pH, que é igual a menos logaritmo decimal da concentração de H3 ou mais, neste caso a do equilíbrio. pH será menos logaritmo decimal de 5,83 vezes 10 elevado a menos 6. E vamos ficar agora com um valor de pH de 5,23. Não tem unidades. Depois, na linha B, vamos ver então como é que este valor de pH vai variar a quando da adição de 0,10 mols de HCl à solução que nós temos. Antes de prosseguirmos para a linha B, vamos só deduzir aqui uma fórmula que está muitas vezes associada às soluções tampão. Este é o nosso ponto de partida. Nós chegamos à conclusão que as concentrações iniciais podiam ser aproximadas pelas concentrações no equilíbrio. Sendo assim, poderíamos escrever isto desta forma. Lembrar que pH é igual a menos logaritmo da concentração de H3 ou mais. Matematicamente, este menos logaritmo é a operação P. Aplicando então esta operação de ambos os lados, aqui vamos ficar com o pH. A concentração CH3CO OH. Tudo isto sobre a concentração CH3COO-. Atendendo às propriedades dos logaritmos, logaritmo do produto fica soma dos logaritmos, logaritmo do quociente fica a subtração dos logaritmos, logo vamos ficar com menos, vamos aqui abrir parênteses, logaritmo de Ka mais logaritmo da concentração de ácido sobre a concentração de base. Vou só pôr aqui uma nota para nos ajudar.
por exemplo, logaritmo de 5 vezes 3 é igual a logaritmo de 5 mais logaritmo de 3. E de seguida vamos aplicar outra propriedade dos logaritmos. De 7 meios é igual a menos logaritmo de 2 sétimos. Vamos ficar com pH igual a menos logaritmo de KA. E agora, para não ficar aqui outro sinal negativo, vamos pôr positivo e inverter ali a fração. Em cima passará a estar CH3 chega ao menos. E em baixo CH3COOH. De uma forma mais genérica, menos logaritmo de KA mais logaritmo da concentração de base sobre a concentração de ácido, isto para um ácido monoprótico genérico HA. Reparem então que, olhando para aqui, só temos duas formas de controlar o pH de uma solução tampão. Ou mexemos no Ka, e mexer no Ka podemos mexer de duas maneiras. Ou temperatura, ou então trocarmos de ácido. Outra forma de controlarmos o pH é a relação entre as quantidades de ácido e as quantidades da sua base conjugada que adicionamos à solução. Se bem que, olhando para esta relação que aqui está, o ideal é que a concentração de A- e a concentração de H sejam perto uma da outra, porque a partir do momento em que este valor se afasta muito de 1, aquilo que acontece é que, quando adicionamos uma base ou um ácido, o sistema é mais sensível a essa perturbação. Ou seja, o valor de pH varia mais. Vamos lá então, temos 3 reações completas e um equilíbrio. Por um lado, HCl mais água a dar H3 ou mais C elementos. Vamos preencher então HCl, H3 ou C elementos, aqui aproximadamente igual a 0 por causa da autoionização da água, 0,10, que, se ler o enunciado, era o número de mols adicionados de HCl a 1 litro de água. Como a reação é completa, vamos ficar aqui com 0, 0,10, 0,10. Temos a dissolução do acetato de sódio. Preencher então. Aqui é um acetato. Aqui íon sódio. Nós partimos de 1,50 moles disto. E no final teremos isto. No capítulo das reações completas, temos agora a neutralização. Íon acetato mais o H3 ou a dar CH3COOH
mais água. Só faltou ali pôr o estado físico. Vamos preencher. Eu tenho ignorado a água. Aqui vou fazer o mesmo. Agora temos de ter um pouco mais de atenção. Ponto de partida do H3O+, 0,10. Ponto de partida do íon acetato, 1,50. E o ponto de partida do ácido, 0,50. Estava lá no início do enunciado. Sendo assim, e atendendo à estequiometria, o H3O+, vai esgotar-se, ele, o reagente limitante. O CH3CO- foi consumido na mesma medida, vamos ficar com 1,40 e aqui vamos ficar com 0,60. Era um produto da reação. Vamos finalmente aqui, ácido acético, em equilíbrio com a sua base conjugada. Mais H3O+ aquoso. Para efeitos de raciocínio, isto é como se tivesse aqui uma ordem com que as coisas aconteceram. Logo, quando formos a preencher, temos que ter alguns cuidados. Eu não tenho H3O+, esgotou-se ali. E as concentrações iniciais, isto atendendo que o volume era de 1 litro, são de 0,60 e aqui de 1,40. X mais X mais X. E mais uma vez, como fizemos na linha A, vamos fazer esta aproximação. Aplicando a fórmula que nós pusemos ali há pouco, pH será menos logaritmo do Ka, seja 1,75 vezes 10 elevado a menos 5, mais, vou mudar aqui de linha, logaritmo vamos tomar aqui atenção, é o CH3CO- em cima e o CH3COH aqui em denominador. Por fim, temos o valor de 5,12, menor do que os 5,23 que nós tínhamos inicialmente. Apesar de tudo, não foi uma grande variação. Já agora ficou com um valor mais baixo porque, mal ou bem, nós adicionamos ácido e isso faz com que o pH desça. Agora, o importante é que não baixou assim tanto. Na linha A, nós tínhamos visto como é que se chega ao pH de uma solução tampão, em que podemos recorrer logo a esta fórmula. Neste caso, se fizermos uma perturbação desse equilíbrio, adicionando uma base a um ácido, então aí convém que sejamos mais organizados. Primeiro passo, vamos fazer a ionização completa do ácido, dissolução completa da solução de sal de base conjugada, depois a neutralização, depois é só pegar nestes valores finais e substituí-los ali, como ponto de partida para o cálculo do equilíbrio. A partir daí, aplica-se novamente a fórmula que aplicámos anteriormente e chegamos ao valor do pH. O vídeo já está a ficar grandinho, mas creio que tínhamos ficado aqui com um bom resumo sobre esta parte da matéria. Sendo assim,
Deixo-vos descansadinhos aí desse lado, sem que antes façam a subscrição do canal. Podem também pôr um like no vídeo e ativar as notificações. Da minha parte, beijinhos, abraços e apertos de mão.